modo, esses livros não estavam lá. A Igreja Católica só reconheceu esses livros como sagrados, esses que eu mencionei aqui, no Concílio de Trento. Antes disso, não tinha nenhuma declaração oficial da Igreja que esses livros fossem sagrados. Embora, a bem da verdade, quando Jerônimo, no IV século, a pedido do Papa Dámaso, foi traduzir a Bíblia para o latim, ele acrescentou esses livros a pedido do Papa Dámaso. Ele até coloca uma nota assim: esses livros não fazem parte do texto hebraico. E do que se trata? Se você assistiu aquele podcast entre a Karina Bach e o professor Rodrigo Silva, você já sabe do que eu vou falar aqui. Exatamente, se trata daqueles livros a mais da Igreja Católica, os chamados deuterocanônicos, em que o professor Rodrigo mencionou, segundo alguns protestantes, não são todos que dizem isso, que esses livros foram admitidos pela Igreja Católica no Concílio de Trento, após a Reforma Protestante. Ele fala isso, entretanto, não existe nenhuma base contundente para fazer com que isso seja uma verdade irrefutável da Igreja Católica. Inclusive, as verdades que o professor Rodrigo falou são as seguintes: de que São Jerônimo colocou esses textos a mais por conta do Papa Dámaso, que realmente não tinha esses textos na Bíblia hebraica, ele está correto em dizer isso, mas não é verdade o fato de que esses livros eles não contêm verdades históricas e não foram utilizados por ninguém, e antes a Bíblia protestante, que seria essa daqui, dos 66 livros, é a mais utilizada. Inclusive na Bíblia Ave Maria, na nota de rodapé relativa a Daniel capítulo 12, logo no finalzinho, tem uma nota de São Jerônimo dizendo que admitiu esses livros por conta de um acréscimo, né, que continha na tradução grega de Teodosião e não na Bíblia hebraica do Antigo Testamento. Embora o professor Rodrigo tenha dito esse tipo de coisa, o próprio livro dele diz o contrário. O livro Bíblia de Alfa e Ômega, do professor Rodrigo Silva, ele diz aqui o seguinte, que houve 3 formas de inclusão desses livros na Bíblia antes mesmo de ter o Concílio de Trento, que foram a inclusão dos livros do Mar Morto. Esses manuscritos, eles tinham esses livros, inclusive, em hebraico. Ele disse que esses livros não foram escritos em hebraico. Alguns desses livros, sim, estavam em hebraico, outros não. O cristianismo primitivo utilizava esses livros como, por exemplo, Tobias, Eclesiástico, Baruque e entre outros livros, como, por exemplo, Clemente de Alexandria citou Tobias e Eclesiástico, Irineu de Lyon citou Sabedoria de Salomão. Isso ele diz aqui, no próprio livro dele, aqui na página 69, tá? Então, o que acontece? Que depois ele fala da aceitação por antigos concílios eclesiásticos da Igreja Católica, já no período católico, né? Temos o Concílio de Roma, o Concílio de Hipona, o Concílio de Cartago, que admitem todos esses livros que são chamados deuterocanônicos. E o Concílio de Trento vai ser em 1546, muitos anos depois da Reforma Protestante de fato. Pensadores e pregadores protestantes também. Ele vai dizer o seguinte, que até o século XIX, versões protestantes da Bíblia costumavam trazer os livros deuterocanônicos, o que indica que até eles reconheciam sua canonicidade. Então o próprio Rodrigo Silva vai dizer que protestantes reconheciam sua canonicidade até o século XIX, ou seja, tanto o professor Rodrigo Silva como também teólogos protestantes que dizem que não existe essa possibilidade desses livros serem inspirados, estão todos refutados, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, dá um like e se inscreve no canal. Uau!